Este é o JC para ouvir análise. Eu sou Igor Maciel e eu quero falar sobre birra. Você sabe o que é birra? Birra é aquilo que as crianças mimadas fazem. Aquela criança birrenta, aquela criança chata, que quer tudo do jeito dela e que quando não é do jeito dela, ela vai espernear, brigar, bater, vai fazer de tudo, chorar, porque ela é birrenta. E sabe o que é que os nossos políticos atuais são? Birrentos. E a birra, essa birra, está fazendo com que o Brasil se atrase, com que o Brasil trave. O Brasil está travado por causa de birra. Mas como é que começou isso? Vamos lá. Ok. Isso começou desde a pandemia. Na pandemia, e eu vou fazer um histórico aí da pandemia para cá, para a gente tentar entender como é que a gente chegou a esse ponto. Na pandemia, aconteceu de um governo que estava, o poder executivo na época, era o governo Bolsonaro, e o governo resolveu que não existia pandemia. Ele resolveu que ia vender para as pessoas que elas podiam ir trabalhar, sair de casa, que não tinha perigo nenhum, que ia morrer um ou outro, mas não tinha perigo nenhum e que as pessoas fossem para as ruas. O problema é que você tinha realmente uma pandemia em curso. Essa escolha matou 700 mil pessoas no Brasil. Essa escolha fez também com que o Congresso Nacional precisasse atuar. E o Congresso tomou um protagonismo maior nessa época. Tanto que a popularidade do Congresso cresceu, inclusive, nessa época. Então, o Congresso Nacional, os deputados e os senadores tomaram a frente e disseram: nós vamos fazer. E eles tomaram a frente junto com os governadores dos estados. Esse papel do Congresso fez com que o Jair Bolsonaro ele ficasse enfraquecido ao longo da pandemia, durante a pandemia. Enfraqueceu tanto, que ele perdeu totalmente a sustentação no Congresso Nacional. Chegou um momento em que houve a mudança do presidente da Câmara. Era Rodrigo Maia e passou a ser Arthur Lira. Quando Arthur Lira sobe ao poder como presidente da Câmara, ele e outros que estavam ali também do partido dele e de outros partidos do Centrão, eles negociam o retorno do poder a Bolsonaro. Olha, você vai sobreviver, vai continuar, a gente não vai fazer impeachment, mas em troca você vai nos dar dinheiro. Tudo tem preço em Brasília. E aí foram as emendas, as emendas impositivas já existiam, mas o tal do orçamento secreto na época, que depois virou emenda PIX. Então essas emendas aumentaram muito, e as emendas são o dinheiro que os deputados e senadores usam para fingir que fazem parte do Poder Executivo, ou seja, é um dinheiro que eles destinam para os locais, para as bases eleitorais deles, para poder ter influência política, para fazer obras e tudo, tem influência política. Tem muita irregularidade nessas emendas, mas isso aí já é outra história. Agora, essas emendas que foram liberadas chegaram esse ano, por exemplo, a 50 bilhões de reais. 50 bilhões, você imagina o que é que dá para fazer com 50 bilhões de reais. E esses 50 bilhões de reais foram distribuídos, foram colocados no orçamento para serem distribuídos com os deputados e senadores em 2025. E isso já vinha aumentando, esse número vem aumentando desde a pandemia. E aí, o que é que aconteceu agora? Quando vence o governo Lula, porque o governo Bolsonaro ali ficou refém, ele era sempre refém, o tempo todo. Então ele sobrevive, mas vira refém exatamente por não ter agido corretamente durante a pandemia, agido como deveria ter agido durante a pandemia. Virou refém do Congresso e se manteve refém do Congresso. Quando vence o Lula, o presidente passa a ser Lula, Lula vem de uma experiência em que ele tinha o controle total do Congresso e na qual ele saiu, na época do segundo mandato, ele saiu com 80% de aprovação. Então ele volta ali com a expectativa de ser um presidente líder e dominar o Congresso também. Só que aí a situação já era outra. Ele precisava agora tirar o Congresso, tirar o governo, o executivo, o poder executivo das garras do Congresso. Ele não podia, ele não ia aceitar, como Bolsonaro aceitou, exatamente porque Bolsonaro não tinha escolha, mas Bolsonaro aceitou ser refém do Congresso. Lula não quis aceitar isso e começaram os embates. É quando existe um choque de realidade, com essa tentativa do Poder Executivo de retomar o protagonismo.
Essas tentativas acabam fazendo com que sejam criadas várias crises, embates, batalhas de narrativas. Então você tem o tempo todo, mesmo o Lula colocando gente do Congresso dentro do governo para ver se consegue dominar melhor as votações, ele tem o tempo todo essas crises porque o Congresso quer mais poder e Lula não quer dar poder ao Congresso. O que é que aconteceria se Lula tivesse uma boa popularidade? Se Lula tivesse a popularidade que ele tinha lá no segundo mandato, 70%, 80%, ele teria condições de realmente dominar o Congresso simplesmente dizendo: ou vocês fazem do jeito que eu quero, eu coloco a população, o povo, contra vocês. Isso não é possível por causa da polarização. A polarização acaba fazendo com que o Lula fique ali tentando lutar contra para não ser sequestrado pelo Congresso, mas ele não tem força suficiente para bater. E ele ainda é obrigado a distribuir as emendas que foram acertadas desde lá atrás, ele de ficar distribuindo essas emendas em valores muito maiores do que eram antes. Essa birra essas crises geram birra. Então todo mundo começa a não querer deixar o outro ter qualquer tipo de popularidade, de poder. Então tudo que o Congresso tenta fazer para ganhar poder, o Lula vai e tenta atrapalhar. E tudo que o Lula faz para tentar ganhar popularidade, o Congresso vai e tenta atrapalhar também. Ao invés de trabalharem em harmonia, os dois poderes eles estão trabalhando em desarmonia deliberada. Então, essa desarmonia deliberada entre eles é exatamente para disputar espaços de poder. Quem é que manda no país? É o Congresso Nacional ou é o Poder Executivo? Sabe qual é a consequência disso? A consequência disso é que a gente tem, só para dar um exemplo só, uma reforma tributária que já foi aprovada desde 2024, e que nós já estamos quase chegando em 2026 e não se consegue sequer terminar a regulamentação da reforma tributária que já foi aprovada. A gente não consegue parar para discutir outros assuntos importantes, que a regulamentação da reforma tributária é só um desses assuntos. A gente não consegue parar para discutir outros assuntos importantes que precisam ser discutidos no país. A gente não consegue ter um projeto de país para o futuro. Não se pensa o futuro do país, porque o grande problema, a grande questão que precisa ser resolvida entre eles, ou pelo menos é o que eles acham, é que eles têm que resolver quem é que vai ter mais poder no fim dessa corrida, no fim de 2025, no fim de 2026. É quem sai maior. É somente essa a preocupação tanto do Poder Executivo quanto do Poder Legislativo nesse país. Onde é que se chega dessa forma? Lugar nenhum. Lugar nenhum. Pelo contrário, a gente até se atrasa bastante. E é bom dizer que não é só lá em Brasília que isso tem acontecido. Essa política por birra que vem acontecendo, essa gestão por birra que vem também acontecendo lá em Brasília, vem também acontecendo em alguns estados. E Pernambuco é um desses exemplos. E é preciso que se fique muito atento para que essa política por birra, essa gestão por birra, que vem sendo feita tanto da parte do Executivo quanto do Legislativo, inclusive em Pernambuco, inclusive nos estados, não atrapalhe tanto a população. A gente tem agora em Pernambuco, por exemplo, eu vou trazer um exemplo aqui de Pernambuco que é bem atual, a discussão sobre emendas, que tem essa discussão sobre emendas, que é exatamente para não dar os deputados querendo mais dinheiro para eles, exatamente para ter mais poder e ter condições de ter mais poder do que o Executivo, ter mais dinheiro para isso. E você tem também o Executivo barrando até atualizações da Constituição, que são processos meramente técnicos, jurídicos, simplesmente para não dar mais poder ao Legislativo. E o Legislativo, por sua vez, travando empréstimos, investimentos, para não dar poder ao Executivo. O Poder Executivo também travando projetos de interesse da Alep para não dar poder à Alep. Onde é que a gente chega com isso? Lugar nenhum. A gente não sai do canto.
É isso realmente, é para isso que os nossos políticos trabalham, sejam aqui, seja em Brasília? Essa é uma questão que precisa ser respondida. E talvez a eleição de 2026 esteja fazendo com que ninguém se toque da importância que tem dar uma resposta para essa questão. Esse é o JC para ouvir análise, a gente volta na próxima segunda-feira. Um grande abraço para você